E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui atendendo a uma sugestão de um inscrito aqui. Eu aviso sempre que as melhores sugestões aqui viram vídeo. E eu vou falar sobre aquele fenômeno que você já deve ter visto ou vivido, que é de que uma pessoa, quando era criança, pequena, aprendeu uma certa habilidade, aí depois, por conta da vida, parou de fazer aquilo, nunca mais experimentou fazer aquela habilidade, nunca mais praticou, passou décadas, 20, 30 anos, e quando ela volta a fazer isso um dia, por alguma razão, ela só perdeu um pouquinho a precisão, perdeu a fluidez, mas a habilidade ainda está lá. Está lá. A pessoa aprendeu uma coisa, parece que o corpo não esquece. O corpo lembra. Será que a gente pode dizer que existe uma espécie de memória motora? Existe. Existe uma memória motora e ela já é objeto de estudo há muitos anos dos pesquisadores. Aliás, os pesquisadores, só dando um pequeno painel assim para não ficar muito complexo, os pesquisadores dizem que existem pelo menos dois grandes grupos de memória, tipos de memória. Existe uma memória que eles chamam de memória declarativa ou explícita, que são aquelas memórias que a gente retém e que a gente tem que falar as coisas, que a gente tem que ou falar ou escrever. Quer dizer, é aquela memória que você usa na escola para fazer as provas, para fazer essas coisas e que, portanto, não envolve nenhum outro movimento mais assim específico. É coisa que você simplesmente fala ou você escreve, só. E existe um outro grupo de memória, um outro tipo de memória, que são a memória não declarativa ou implícita. Essa memória, por sua vez, é dividida em dois grupos, né? Nós vamos falar da memória associativa, porque tem um outro tipo que é a memória não associativa, que é ligada às respostas emocionais. Essa nós não vamos falar. Então nós vamos falar de um tipo de memória que é a memória não declarativa ou implícita, e dos dois tipos de memória não declarativa ou implícita, nós vamos falar sobre a memória associativa, que é exatamente essa memória a que eu me referi aqui, que é aquela que a gente ouve muito falar isso, do andar de bicicleta, né? Aprendeu a andar de bicicleta, não esquece mais. O corpo lembra, existe uma memória, quer dizer, é essa memória que nós utilizamos no nosso aprendizado sempre. Quem dá aula de natação, quem dá aula de pedagogia esportiva em geral, mas falar sobre natação que é a minha praia. Quando a gente ensina, né? A pessoa no começo está com aquelas atividades meio descoordenadas e tal, e aí ela começa a aprender, ela vai repetindo de maneira sistemática, de maneira orientada, aquela repetição com qualidade, com foco, prestando atenção, tudo aquilo que eu já andei falando nos vídeos aqui, né? E a pessoa, de tanto o corpo repetir, ele vai memorizando aquilo. E uma vez memorizada aquela parte mais básica, você depois consegue colocar outros elementos motores nisso e fazendo uma habilidade cada vez mais complexa. Você começa do simples para o complexo, do fácil para o difícil. E aí você vai aprendendo certas habilidades que são os fundamentos de uma determinada modalidade esportiva ou de uma atividade de lazer e recreação, como é a bicicleta, como é o quicar a bola, como é o jogar peão, né? Como é que põe um peão para rodar, aquela coisa toda. Então, quando a gente fala de automatizar, de fixar habilidades, que eu já fiz vários vídeos a respeito disso, quando uma habilidade está fixada, a gente está falando do acionamento dessa memória motora. Ela existe mesmo. E ela é aí que a coisa acontece mesmo. E olha que coisa interessante. Os pesquisadores chegaram à conclusão de que a principal estrutura nervosa responsável por essa memória motora é o nosso cerebelo. Portanto, é aquela estrutura que fica aqui atrás, né? Um pouco abaixo do nosso córtex, fica aqui. E olha que interessante como o corpo humano é maravilhoso, né? Eu sou entusiasta disso, é a coisa mais linda que tem. O nosso córtex cerebral, ele tem que estar relativamente liberado, porque a gente está sempre fazendo novas coisas, coisas que exigem a nossa atenção, a nossa criatividade, coisas que a gente tem que improvisar, que a gente tem que fazer coisas novas.
Quando você começa a repetir muito uma coisa, a coisa fica muito repetida, muito repetida, muito repetida, o cérebro pensa assim, bem, o cara está fazendo mais ou menos a mesma coisa. Então essas coisas que são muito iguaizinhas, eu vou passar para o cerebelo para eu poder me ocupar de novas coisas criativas, inovadoras, originais, de novas coisas que precisem dessa atividade, vamos chamar assim, de mais nobre, né? Mais externamente perceptiva, qualquer coisa assim. E o cerebelo se ocupa de guardar essa memória motora. Especificamente tem umas células lá que se chamam células de Purkinje, que são as células especializadas em guardar essa memória. E aí a coisa fica armazenada lá. Uma vez armazenada lá, elas têm uma resiliência muito grande. É claro, essa resiliência ela vai depender do quanto tempo você praticou, do quanto você conseguiu fixar disso, eu já falei nisso, né? Da sua consistência de prática, o quanto você fez isso. Quanto mais você repetiu, quanto mais você fixou aquilo lá e ficou muitos anos fazendo a mesma coisa, maior essa memória motora, ela se perde menos, né? A perda é menor. Se você praticou menos tempo, a perda vai ser um pouco maior. E quando eu falo perda, eu falo em perda da qualidade do movimento. Qualidade no sentido da sua fluidez, da sua economia energética, do relaxamento da musculatura que não está sendo usada. Então, o indivíduo que faz muitas vezes a mesma coisa, eu já fiz um vídeo há muito tempo atrás, falei do marceneiro que serra uma tábua, né? Quem nunca serrou uma tábua, ou pouco fez isso, serra uma tábua, transpira pra caramba, se mata para serrar uma tábua. O marceneiro serra um monte de tábuas, enquanto você serra uma, ele serra 3 tábuas e nem transpira nada, porque ele está muito acostumado a fazer aquilo. O movimento é fluido, é econômico, né? Ele não se tensiona, ele não erra, né? Quando o movimento ainda não está suficientemente aprendido, agora a gente pode falar memorizado, né? Memória motora. Quando não está suficiente memorizado, a gente ainda faz ele muito tenso, as musculaturas, você está usando músculos que não precisam, musculaturas agonistas, antagonistas, sejam elas, está ainda tudo muito tenso. À medida que você vai memorizando uma certa habilidade, você vai relaxando e vai fazendo uma força só com a musculatura necessária, na medida necessária, então o movimento fica mais econômico. Eu falei isso quando fiz um vídeo do nadar sem se cansar. O indivíduo que nada há muitos anos, ele não se cansa, por quê? Porque tem essa memória motora. Só usa a musculatura que de fato precisa. É muito legal isso, né? E tem algumas consequências disso, algumas coisas interessantes que eu queria chamar a atenção. E assim, essa memória motora permite que você faça improvisações que são circunstanciais, sem que você deixe de fazer aquela habilidade de base. É mais ou menos quando você pega o carro e vai dirigindo para casa, tem muita prática, você vai dirigindo para casa conversando, ouvindo rádio, fazendo outras coisas, falando no celular, que nem pode, né? Você vai fazendo outras coisas, mas trocar marcha, acelerar, frear, quem ainda não dirige carro automático, aí, embreagem, seta, essas coisas, a gente faz meio que no automático, né? A gente não pensa mais nisso. Por quê? Porque isso está memorizado. Essa habilidade de fundo, que é o dirigir um carro, ela está memorizada, então você não precisa se preocupar com isso, né? Então você pode prestar atenção em outras coisas com o seu córtex, que são coisas que, né, é o semáforo que fecha, um pedestre que atravessa a rua. Você pode prestar bem atenção nessas coisas, na conversa que você está tendo com a pessoa que está indo junto com você, porque essa atividade de fundo está memorizada, tá? Você pode realizar essa habilidade de fundo prestando atenção em outras coisas, mesmo prestando atenção em outras coisas, você é capaz de prestar atenção nessa habilidade de fundo. E uma coisa importante, que foi o que o inscrito aqui falou, você reaprende muito mais rápido. Você reaprender a fazer uma habilidade é muito mais rápido do que você aprender ela do zero.
Por quê? Se você já aprendeu ela, que seja décadas atrás, e nunca mais praticou, mas essa memória, ela é tão resiliente, ela fica de uma maneira tão intensa, que o reaprendizado de uma determinada habilidade, ele é sempre muito mais rápido, muito mais rápido. É muito mais fácil. Ah, professor, eu aprendi a nadar quando eu era menino lá, cheguei a fazer até umas competiçõezinhas. Será que eu vou me perder, eu vou engasgar de novo? Não vai não, não vai não. Vai lá que você vai ver que você não vai engasgar não, que você vai conseguir fazer as coisas, né? Quer dizer, o reaprendizado é uma coisa muito mais rápida, muito mais fácil. E esse reaprendizado pode ser que você utilize até para uma atividade correlata. Por exemplo, você aprendeu a nadar quando você era pequeno, 10, 11 anos, chegou a competir e agora você resolveu fazer um pouquinho de polo aquático. Vai ter que nadar, mas não é natação, é polo aquático. Mas a natação que você aprendeu lá atrás vai te ajudar. Você lá atrás praticou muito handball na escola. A escola é um lugar que se joga muito handball. Na minha época, pelo menos, fazia muito handball. Hoje tem outras atividades. Mas o quicar a bola, essa coisa toda. Se você for reaprender hoje, quiser fazer um outro esporte que exige o kick da bola, basquete, sei lá, você tem muito dessa habilidade ainda. E essa habilidade serve como base para você fazer esse reaprendizado. Então, reaprendizado, ou você aprender uma nova habilidade, correlata ou não, fica sempre muito mais fácil, fica sempre muito mais facilitado. Então, veja que essas coisas todas dão para a gente uma percepção. Quando você para pensar que essa habilidade, que essa capacidade que o nosso corpo tem, o nosso sistema nervoso tem, de você reter essa memória, é uma coisa bonita, porque os pesquisadores estão chegando à conclusão de que nenhuma habilidade que você aprende, habilidade motora, é perdida. Essa habilidade, com os anos, que você fez quando era pequeno, criança pequena, primeira, segunda infância, adolescência, mesmo que você pare de fazer, isso é um cabedal, é uma riqueza, é um acervo de movimento que você tem e que vai te ajudar sempre que você precisar disso para fazer alguma coisa ou para retomar a sua atividade original que você tinha ou para fazer uma habilidade que precise dessa mesma coisa. Eu me baseei aqui, um artigo que eu vou deixar inclusive linkado aqui, fala de crianças que jogaram muito videogame, usa aquele joystick, que tem que ter muita sensibilidade com a mão para fazer as coisas e tal, acabam aprendendo habilidades manuais, como por exemplo um cirurgião, que precisa ter muita precisão e habilidade com a mão para fazer isso, e acaba sendo bom para ele fazer esse tipo de coisa. Então olha que bonito, olha que responsabilidade nós, profissionais de educação física, temos, e vocês, pais, aí têm com relação a oportunizar essas coisas para as crianças. Tudo que a criança aprende, fica com ela, fica. Ela perde um pouco, perde aquela precisão, como eu disse, aquela fluidez, aquela descontração, mas uma boa parte fica com ela. E todo reaprendizado ou readaptação daquele aprendizado original que ela teve, mesmo lá atrás, vai ficar sempre muito facilitado. Então uma criança que teve muita experiência de movimento quando era pequeno, né? Educação física escolar, brincar no parque, chutar a bola, subir em árvore, trepar em muro, pular riacho, fazer essas coisas e tal, né? Todas essas coisas espontâneas ou sistemáticas, todo movimento espontâneo sistemático vai ficando gravado naquele cerebelo, naquele órgão que a gente tem, e isso serve depois para ajudar a criança. Olha que bonito isso, né? Que bacana a gente estar oportunizando isso, nós profissionais de educação física e vocês pais quando trazem as crianças para fazer isso. Eu queria encerrar esse vídeo e vou contar uma façanha que eu fiz, Algum tempo atrás, antes dessa pandemia começar, eu estava entrando na Escola de Educação Física da USP, onde eu trabalho,
E por conta do seu conteúdo de aula, uma professora estava com os alunos dela fora, num pátio que a gente tem lá, e os alunos estavam vivenciando algumas brincadeiras de criança. Eu não sei qual era a disciplina, qual era o conteúdo e tal. E as crianças e os alunos da faculdade estavam com peão, aquele de fieira que a gente enrolava o peão e jogava. Gente, devia fazer uns 50 anos que eu não fazia isso. 50, tranquilamente. E eu era habilidoso para essas coisas, eu era habilidoso. Eu e outras crianças lá da rua. Eu fui lá pedir pro cara, peguei o peão, lembrei como é que enrolava, como é que segurava o peão com a fieira, torcia a fieira na mão, joguei, na primeira o peão rodou. E eu ainda peguei o peão na mão assim, saí com o peão na mão assim, fiz assim. Juro, devia fazer uns 50 anos que eu não fazia aquilo. Eu fiquei impressionado comigo mesmo, o aluno da faculdade ficou olhando para mim assim, parecia até que eu era meio molecão, brincava com isso. Não. Memória motora. Jogávamos muito peão na minha época, peão, tinha uma época que todo mundo tinha vários peões, a gente pintava os peões, era muito bacana. Memória motora. Eu quis falar disso para chamar a atenção dos meus colegas para, como eu falei, para a nossa importância em desenvolver esse acervo motor nas nossas crianças e prepará-las para o futuro, para outras habilidades esportivas e não esportivas que elas eventualmente possam ter. Tá bom? Por hoje era isso. Espero ter atendido aquele inscrito que pediu para falar um pouquinho sobre memória motora, né? Eu vou deixar o link do artigo original, do artigo completo. O texto desse vídeo aqui na descrição está mais completo. E eu vou deixar o artigo completo em que eu me baseei para quem se interessar, meus colegas aí que se interessarem, para vocês poderem ler o artigo completo. Tá bom? Se você gostou, deixa um like aqui, se inscrevam no meu canal, né? Ativa o sininho para receber as sugestões. Nós estamos crescendo, estamos chegando nos 40 mil inscritos, se Deus quiser. Estamos chegando lá. Interajam aqui. Vocês já tiveram experiências assim? Quantas as experiências de vocês, que nem eu contei agora do peão? Que na primeira eu acertei. Pus o peão para rodar na primeira. Foi sensacional. Até eu fiquei meio besta. Eu falei, não vou acertar, né? Mas eu vou tentar. A aula estava do lado de fora, estava tranquila assim. Eu falei, eu vou tentar. Vocês já fizeram isso? Andar de bicicleta, peão, pinar pipa, sei lá, fazer qualquer coisa assim. Vocês já tiveram essa chance de fazer isso? Contem aqui e mandem as suas sugestões, porque aqui, como neste caso, as melhores sugestões viram vídeo. Tchau!